Obrigado, bispo. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Aquele que está 10 minutos adiantado, mas até umas 9h, 9h40. Sim, senhora. Tá, Uma hora. Pelo carinho, tá? Obrigado. Obrigado. Queridos, com muita alegria, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Os amados que têm assento, se acomodem, por favor. Muito obrigado. Queridos, eu estou mesmo agradecendo a Deus pelo privilégio. É uma alegria poder retornar a essa casa de oração. Esse ministério é um ministério que nasceu no coração de Deus. Deus tem levantado com muita autoridade, com muita ousadia, com muita graça, a vida deste casal ilustre, que eu tenho um vasto respeito e um vasto carinho por eles. E quando eu recebi o convite da bispa para estar aqui, quando eu recebi esse ilustre convite da bispa Ciméria para eu estar aqui, eu me senti muito honrado. Como pregador, como profeta, eu tenho a obrigação de pregar em todos os lugares. Mas tem lugar que você não faz muita questão de estar. E eu confesso que faz um bom tempo que eu não pregava aqui, eu estava desejoso para estar aqui. E eu fiquei muitíssimo feliz, mas muitíssimo feliz pelo convite de vocês. O senhor, o Augusto, já é apóstolo, o senhor aqui? Apóstolo Augusto e a bispa Ciméria, isso? O apóstolo também? É apóstolo ou bispa? É bispa? Profeta. Pronto. A senhora é nossa bispa, a senhora é nossa pastora. A senhora é uma bênção. E eu sei que vocês são simples, vocês não ligam para isso. Porque a humildade de vocês é muito grande. E eu acho que o que vale é a unção que nós carregamos. Eu tenho certeza que o apóstolo e a bispa carregam uma unção apostólica. E o interessante de tudo isso aqui não é só eu que vim trazer para vocês. Eu também preciso levar algo. E eu sei que eu vou levar. Esta noite é uma noite profética. Vocês não têm ideia o quanto o diabo se levantou para não chegar aqui. E no meio do caminho diz assim, se está acontecendo tudo isso, é porque o Senhor tem algo muito grande para fazer naquele culto. E eu tenho a plena certeza, a plena convicção que nós iremos vivenciar uma noite inesquecível. Uma noite profética, uma noite que marcará o seu ano de 2026. Quantos acreditam nisso? Levante as mãos e glorifique o Senhor bem forte. Obrigado, apóstolo. Obrigado, bispa, pelo carinho. É uma honra estar com vocês. Queridos, vamos para o que mais nos interessa, que é a palavra de Deus. Deus me deu um texto profundo, em Gênesis capítulo de número 22. Obrigado, querida. Tá muito gelado, meu amor, tá? Não. Porque senão... Ah, que chique, uau. Que chique, água de coco. Acho que eu vou vir pregar aqui todo mês aqui, eu ouvi. Obrigado, meu amor. Seu nome? Seu nome? Yara. Obrigado a senhora pelo carinho, tá? Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a senhora. Se dando uma água para um profeta já tem galardão, imagine água de coco. Diga para você, uma igreja chique é outra coisa, né? Esse dia eu fui pregar numa igreja, eu não vou falar o nome porque eu não vou ser deselegante, mas quando eu fui beber água, era água de torneira.
E ainda estava com aquele copo do mastomate lá do mastomate do elefante. Eu falei, oh, Jesus, aqui não é a tua casa não, Senhor, tem misericórdia. Mas já passou, já passou. Agora eu estou na fase da água de coco. Vou tomar para dar uma energia espiritual aqui. Gente, antes de eu pregar, olhe para alguém e diga para o seu irmão, bem-vindo a 2026. Diga isso para ele, diga. Oi, meu lindo. Dois, a minha esposa não está aqui porque ela também é pregadora. Eu disse para a bispa Cimere que eu não casei com cantora. Eu casei com pregadora e ela também prega. Ela parece uma metralhadora com tiros repetitivos pregando. Já viu uma metralhadora com tiro repetitivo? Quando acaba. Agora eu não sou essa metralhadora, eu sou uma espingarda de 2 tiros. De socar da Bahia. Aí o que a gente tem que fazer aqui hoje? Orar para eu acertar os 2 tiros. Se eu acertar os 2 tiros da espingarda, nós salvamos o culto. Tá bom? A bispa falou que qualquer dia traz ela aí pra mulherada ficar doidinha, igual ela. Tá bom? Que eu sei que vocês são doidos por Jesus e eu também sou também. Orar para esse microfone ficar aqui, né, varão? Eu sou meio doido, então eu dou umas voadoras espiritual. Gênesis capítulo 22. Os amados que encontravam a referência bíblica queiram confirmar dizendo amém. E aconteceu. Tem aqui igreja chique é outra coisa, rapaz. Isso aqui é para quem é ceguinho igual eu. Isso aqui salva a gente que é ceguinho, né? Vamos lá. Passado esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão. Essa tradução é boa, hein? Convocando Abraão ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque. Estão ouvindo aí? Toma Isaque. Toma quem? Teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas. E vai-te à terra de Moriá e sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos. Quantos servos? E seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Olha lá. No terceiro dia, quantos dias? No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, e viu de longe o lugar que Deus havia determinado.
Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, que eu e o menino iremos até lá e adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois, grava isso, tá? Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Aqui replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está? Aonde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminharem ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu um altar. Abraão está levantando o altar ou construindo? Tá. Há uma diferença muito enorme, muito absurda, de alguém que constrói e de alguém que levanta. Diga para o seu irmão: você está levantando altar ou construindo altar? Construiu o altar, segura lá que eu não terminei. Volta lá, meu lindo. Construiu o altar, depois a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Vai lá. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Que prontamente ele respondeu: Abraão, eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. E você diz amém. Quantos podem aplaudir o Senhor por esta palavra? Vou colocar bem baixinho esse aqui para mim. Tá. Meus prezados e distintos irmãos, senhoras e senhores, este texto bíblico que nós lemos, esta porção escriturística,
que nós lemos nesta noite é de vasto conhecimento de todos nós. Entretanto, com a ajuda do Espírito de Deus, eu quero e devo falar-lhes a palavra de Deus fundamentado neste texto que nós lemos. E nós vamos aqui andar sobre essas pautas, andar sobre esse caminho, para a gente entender ao pé da letra, sistematicamente falando, qual é a mensagem, qual é a proposta e qual é a revelação de Deus aos nossos respectivos corações. O que a gente percebe é que Deus, por sua vez, está um tanto quanto em silêncio com Abraão, até que agora Deus decide falar com Abraão. E durante o período em que Deus estava em silêncio, cria-se toda uma expectação, toda uma expectativa de quando Deus voltasse a falar, Deus falaria coisas que atendesse ao propósito do coração do velho Abraão. Só que Deus passa um período sem falar. E agora, Bispa Simere, quando Deus decide falar, Deus fala de um jeito que Abraão não esperava que Deus falaria. A expressão que Deus usa ao romper o silêncio e voltar a falar com Abraão. E é tão fantástico, é tão extraordinário que quando Deus fala, Abraão está de prontidão para ouvir. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é de vital importância. Essa capacidade, essa habilidade, essa sensibilidade que eu tenho de estar pronto e apto e credenciado para ouvir a voz dele quando ele fala. Então Deus rompe o silêncio, e quando Deus rompe o silêncio, Abraão cria-se uma expectação, uma expectativa de que Deus falasse com ele o que ele queria. E é isso que a gente tem que ter intrinsecamente dentro de nós. Nem sempre Deus vai falar o que eu quero. Nem sempre Deus vai alcançar a expectativa que eu planejei. Nem sempre o cronograma de Deus está associado ao meu cronograma. A pedagogia de Deus é diferente da minha pedagogia. E quando Deus rompe o silêncio que ele fala com Abraão, e Abraão de prontidão, ele estava pronto, ele estava sensível. Tem gente que está na igreja, que está no culto, mas não é sensível à voz. E você precisa trabalhar isso em você. Eu preciso trabalhar isso em mim. Não basta eu estar no culto, eu preciso estar sensível à voz. Não basta eu ter comunhão com os irmãos, eu preciso estar sensível à voz. Não basta fazer parte do departamento da Átrios, eu tenho que estar sensível à voz. Não basta eu ter comunhão com os meus líderes, terrenalmente falando, eu preciso estar sensível à voz dele. E Abraão está pronto, apto e sensível à voz. E quando Deus fala, ele diz: eis-me aqui. E quando Deus fala com ele, Deus diz da seguinte forma: Abraão, eu estou com vontade de te provar. A gente precisa ter e saber e fazer distinção de quando é o diabo e de quando é Deus. Porque às vezes é o diabo que está por detrás, mas às vezes é Deus dizendo: é eu te provando. Deus está deixando bem claro, Deus está sendo extremamente sucinto, Deus está sendo extremamente preciso. Ele está dizendo: eu estou com vontade de provar você. E lembrando aos irmãos que em contrapartida, Deus não está provando um colega de internet, Deus não está provando alguém que é simplesmente um simpatizante da fé. Deus está decidindo provar alguém que é considerado amigo de Deus. Quem disse que Deus não prova?
Quem disse que Deus não prova? E olha o teor da prova, olha o teor da prova, apóstolo. Ele diz assim, nessa prova eu quero deixar bem claro para você, eu quero o teu filho. Aliás, eu quero o teu único filho. Olha Deus verbalizando com detalhes o ambiente da provação. Eu quero lhe dizer, Abraão, que eu quero te provar, e a prova é essa: me dá o teu filho, o teu único filho. E ele sacramenta e acaba sacramentando da seguinte forma: um filho que você ama. Deus não está pedindo para Abraão o melhor, porque se Deus pedisse o melhor, ele poderia dar Ismael. Mas Deus não quer o melhor, Deus quer o nosso tudo. Eu repito para alguém que não entendeu: Deus não quer o seu melhor, Deus está cansado do seu melhor. Às vezes eu oro e digo: Deus, eu vou dar o meu melhor, e Deus lá do céu diz: não, o teu melhor eu já tenho. Em 2026 é um ano onde Deus vai marcar você com o tudo que você tem. Não é para você cantar o melhor, é para você cantar com tudo que você tem. Não é para dar aleluia, o melhor aleluia, é para dar aleluia com tudo que você tem. Abraão, eu não quero o seu melhor, eu quero tudo que você tem. Eu quero o filho que você ama. E sacrifica ele para mim no lugar que eu vou te mostrar. Mas espera aí, quando Deus verbaliza isso, quando Deus fala isso, apóstolo, dá para vocês perceber que no texto, na gramática do texto, na logística do texto, na dinâmica do texto, Abraão sequer questiona. Não há um sentimento de questionamento, porque uma fé inteligente, cristalina e absoluta é aquela fé que não questiona, mas obedece. E ele tinha respaldos, apóstolo, para questionar, porque afinal de contas o que Deus está pedindo não é uma prática fundamentada por ele, era uma prática dos pagãos. Oferecer um ser humano no altar não era culto a Deus. Oferecer ser humano no altar era uma prática pagã, mística, dos idólatras. Na hora em que Deus disse isso, Abraão poderia muito bem, respaldado nisso, ele poderia dizer: mas espera aí, alto lá, Senhor. Olha, Abraão questionando: alto lá, o Senhor está pedindo para eu sacrificar o meu filho, mas há um contraponto. Há um contraponto aqui. E qual é o contraponto? O Senhor está querendo que eu faça um culto pagão. Porque quem oferece homens, quem oferece ser humano no altar, não é uma prática nossa, é uma prática pagã. Mas olha aqui no texto, se você vê Abraão questionando, encontra aqui o texto, Abraão dizendo: isso é uma prática pagã, eu não vou oferecer o meu filho. Porque a gente precisa entender que quando Deus fala algo, não cabe a nós questionarmos, cabe a gente obedecer. O que tem de crente que questiona, o que tem de crente que reclama, o que tem de crente que indaga: por que meu filho está doente? Por que meu parente está na UTI? Por que eu estou tão endividado? Por que dessa crise instaurada dentro da minha casa, do meu matrimônio, dentro do meu ambiente doméstico? O porquê desse percalço? O porquê desse cenário nebuloso? O porquê desse cenário sombrio? O porquê dessa doença no meu corpo, onde não existe uma ação terapêutica capaz de curar? É típico da nossa natureza fazermos indagações, questionamentos, reclamações, murmurações.
Mas a atitude comportamental e pedagógica e profética de Abraão é muito contundente, é muito precisa. Deus está dizendo: eu quero o teu filho e eu quero que você sacrifique a ele. Eu estou com vontade de te provar. Abraão em nenhum momento questiona, porque uma fé inteligente, uma fé genuína, uma fé cristalina, uma fé verdadeira não questiona, ainda que seja um contraponto, ainda que esteja contradizendo a tudo aquilo que está aqui dentro de mim, mas eu não vou questionar, porque quem está pedindo é Deus. Eu não vou questionar, porque quem está no controle é Deus. Eu não vou questionar, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. E quem tem essa fé inteligente, quem administra essa fé inteligente, ele não questiona, ele simplesmente obedece. Muda o fundo para mim, filho. Pode voltar. Eu fundo rapidinho, aí tem que estar sempre voltando ele. Agora veja que interessante, apóstolo e bispa. Olha a ordem que Deus dá imperativa. Eu quero esse filho agora. Ele disse: agora. Me oferece esse filho agora. Então, se é agora, é agora. Não dá pra gente ficar dando um jeitinho. Deus está pedindo o menino agora. Não dá pra gente ficar fazendo esquemas, balizas, manobras. A ordem de Deus é imperativa. Eu quero esse menino para mim agora. O problema da gente é que Deus pede o menino agora e a gente vai postergando. A gente vai dando aquele jeitinho, a gente vai estendendo e a gente diz para Deus: mas eu não quero dar esse filho agora, eu não estou bem. Deus não está perguntando se você está bem, Ele quer o menino agora. Deus não está perguntando se essa estrutura emocional está equilibrada ou não. Deus está te dando uma ordem: eu quero esse menino agora. Então, se é para dar glória a Deus agora, não é amanhã, é agora. Se é para dar aleluia agora, é agora. Se é para adorar Ele, não é amanhã, é agora. Então, é agora. Não dá para negociar com Deus, não dá para ficar questionando Deus. Deus está dando uma ordem: eu quero esse filho agora. Eu quero essa adoração agora. Eu quero tudo que você tem agora. Eu quero que o teu culto não seja um culto especial. Eu quero que esse culto seja o tudo que você tem. E eu quero que seja agora. Então, se for para falar em línguas estranhas, fala agora. Se for para você levantar as mãos, levanta agora. Se for para você dar aleluia, não deixa para amanhã. Dê aleluia agora. Se for para oferecer tudo que você tem, oferece agora. Oferece agora. Levante as suas mãos para o alto e diga para Deus: eu vou oferecer agora. Agora. Não o meu melhor, mas o tudo que eu tenho. Deixa eu ver quem vai oferecer tudo que tem. Abre a boca. Isso. A bispa já está sentindo. O apóstolo já está recebendo. Tem mais irmãos aqui desse lado que já estão detectando a presença de Deus no santuário. Há irmãos que já estão sensíveis à voz de Deus. O que Deus está pedindo para você não é para amanhã, não é para o ano que vem, é para agora, é para esse ano. Deus quer, menino, Deus quer o teu Isaac. Oh, a fé inteligente não questiona, a fé inteligente obedece. Dá para falar para o irmão: você questionou muito em 2025. Fala, em 2026 você vai obedecer.
texto diz que ele se prontifica, ele se levanta na madrugada. Na primeira hora ele se levanta. Pensa que é fácil acordar de madrugada? Na primeira hora ele se levanta, na madrugada ele se levanta. Ele corta a lenha, prepara o jumento. O cenário é extremamente nebuloso, sombrio, obscuro, turvo, nublado, assustador. Abraão não está entendendo nada, mas está obedecendo. Não é sobre o tanto que eu entendo, é sobre o tanto que eu confio. Como teve gente que não pegou, eu vou repetir. Não é sobre o tanto que eu entendo, é sobre o tanto que eu confio. Não estou entendendo nada, mas eu confio. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha casa, mas eu confio. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo no meu corpo, na minha saúde, na minha mente, mas eu confio. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo no meu matrimônio, mas eu confio. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo no meu ministério, na minha chamada, na minha vocação, mas eu confio. Não é o tanto que eu conheço, não é o tanto que eu entendo, é o tanto que eu confio. Ele não está entendendo nada, mas ele confia. E se ele confia, ele obedece. Ele já preparou o jumento, ele já preparou a lenha. Agora ele olha para a tenda, para o arraial. E nesse processo de provação, querido apóstolo Augusto, ele escolhe apenas 2 servos para estar com ele no processo da provação. Porque o processo da provação vem para Deus fazer uma peneira no nosso hall de amigos. A prova é importante, a prova é fundamental, a prova é de vital importância, porque a prova vai produzir uma peneira. E essa peneira vai peneirar ao ponto da gente perceber e detectar quem é e quem não é.